Vamos falar um pouquinho sobre o que é esta acupuntura emocional. A primeira coisa a ser falada é que ela agrega a sabedoria de 3 tipos de terapias diferentes. Da acupuntura, que tem 5.000 anos, da terapia cognitivo-comportamental e também da neurolinguística. Então, são diversas técnicas possibilitando um resultado muito maior do que quando elas são usadas isoladamente. Nós trabalhamos com os meridianos, que são campos de energias que correm pelo nosso corpo. Eles são pontos como se fosse um colar de pérola, um está ligado ao outro. Quando um fica bloqueado, o outro pode ficar bloqueado e bloqueando outros e outros e outros. Não só nós podemos ter problemas físicos de doenças, como também emocionais. Por exemplo, você sofre um trauma e não consegue mais sair daquele trauma. Você teve uma experiência difícil em uma área da sua vida e aquela área continua sempre dando errado, e você não consegue entender por quê. No fundo, uma parte sua está sempre com medo de que aquilo aconteça de novo. A função do seu subconsciente número 1 é de te proteger. Então, o que ele vai fazer? Ele vai evitar que você entre naquela situação novamente. Então, vamos dizer que você caiu, levou um tombo uma época e você ficou com aquilo guardado na sua memória. Então, aquela dor está sempre voltando, ela está sempre voltando. E até que você trabalhe o fator emocional que ficou ligado a esse tombo, as células do seu corpo, literalmente, elas ficam marcadas com o efeito desse tombo. E hoje existem até estudos demonstrando isso. Então, entendendo um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre os pontos para você saber como usar esses pontos quando você for fazer a sequência. Então, o primeiro ponto, algumas pessoas começam a acupuntura emocional no topo da cabeça. Nos 4 anos que eu venho usando, vendo diversos experts trabalhando, eu prefiro começar no início da sobrancelha. Na verdade, você vai seguir essa linha aqui do nariz, onde ela termina, e ela termina justamente nesse ponto. E você pode usar 2 dedinhos, você vai bater de 7 a 10 vezes em cada ponto, não necessariamente esse número. Quando você estiver fazendo uma sequência, você vai se concentrar em outras coisas. Depois você vai pegar esse osso em volta dos seus olhos, e o outro ponto é aqui, no rumo do olho. Você vai bater suavemente, não é forte nem fraca a batida. Depois abaixo do olho, no meio da sua pupila. É muito fácil, é muito simples. Você vê que a sequência está indo de cima para baixo. Abaixo do nariz, certo? Abaixo da boca, nessa curvinha que você tem aqui. E tem um ponto aqui que, se você descer aqui, dá 2 centímetros mais ou menos, à direita ou à esquerda. A maneira mais fácil, que inclusive o criador da técnica ensina, é você bater a mão assim. Eu prefiro bater a mão assim, você vai ter certeza que você está batendo nos 2 pontos. E debaixo do braço, que é no rumo do mamilo para o homem e no rumo da alça do sutiã para a mulher. É fácil de ser encontrado. E no topo da cabeça. A maneira de você encontrar esse ponto é pôr os dedos em cima do topo da sua orelha, e aonde os seus dedos se encontrarem é o ponto. Você pode bater assim, ou com a mão aberta. Então, vamos fazer a sequência pensando que nós estamos descendo do lado dos olhos. Na apostila você vai encontrar as siglas abaixo dos olhos, abaixo do nariz, abaixo da boca, no osso do colarinho, que é chamado esse ponto, debaixo do braço, que na verdade é nesse osso que você tem aqui dessa parte do seu corpo, no seu tronco, e no topo da cabeça. Basicamente, a técnica é essa, não tem nenhuma dificuldade. Algumas pessoas usam hoje outros pontos que eu acho que também são importantes, mas não vão ser tratados nesse vídeo.
Essa é a parte de introdução para você conhecer os pontos e a sequência, como ela é feita, para que nós possamos depois entrar nas partes específicas. Então a sequência você vai começar batendo nesse ponto. Esse ponto, nessa parte gordinha da mão, é chamado Karate Chop, certo? Então você começa a bater, você pode bater com 2 dedos, eu sempre prefiro bater com os 4 dedos, e você vai escolher uma frase que significa o seu problema. Então a sequência, que eu chamo de o protocolo inicial, é: ainda que eu tenha tal problema, eu me amo e me aceito completamente. Ou, ainda que eu tenha tal problema, eu escolho me amar e me respeitar como eu sou nesse momento. Esse final da frase pode ser modificado, mas neste momento nós vamos fazer as frases o mais simples possível, porque muitas pessoas às vezes não conseguem fazer as frases justamente porque elas ficam pensando, e isso se torna um empecilho. Você pode até fazer as sequências sem falar nada, só pensando no seu problema. Então, vamos voltar para a sequência. Ainda que eu tenha esse problema, eu me amo e me aceito completamente. Então, vamos dizer que você está com uma dor de cabeça. Você vai procurar ser o mais específico que você conseguir. Então, vamos dizer: essa dor de cabeça no fundo do meu olho, do lado direito da minha testa, certo? Porque você quer ser muito específico. Porque ser específico é o que vai te ajudar a resolver o problema. E Greg fala isso o tempo todo. Nós precisamos ser específicos. Quanto mais específicos nós formos, melhor para nós. Então vamos dizer que você vai trabalhar essa dor ou essa ansiedade. Aí você vai tentar esclarecer sobre o que é essa ansiedade. Vamos dizer que você tem muito medo de ir a um restaurante. Então nós poderíamos fazer a sequência: ainda que eu tenha muito medo de ir aos restaurantes ou a um restaurante X, se você teve algum trauma, um problema nesse restaurante, eu escolho ficar mais calma e tranquila quando eu penso e falo nesse assunto. Ainda que eu esteja me sentindo muito ansiosa só de pensar em ir no restaurante, eu escolho ficar calma e tranquila. E aí você repetiria as frases: ir no restaurante, estou ansiosa, ou simplesmente: eu estou ansiosa de ir ao restaurante, 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 estou ansiosa de ir ao restaurante. As sequências são feitas em 3 vezes. 3 vezes a frase objetiva, 3 vezes a sequência. E muitas pessoas nos perguntam: mas eu estou falando de coisa negativa, como que isso vai me fazer bem se eu estou falando em coisas negativas? Eu quero justamente evitar falar nessas coisas. Eu aprendi que eu devo falar sobre coisas positivas. Não adianta você falar em alguma coisa positiva se o seu cérebro não vai aceitar, certo? Quando você diz: eu escolho ficar calma e tranquila, é diferente de você dizer: eu vou no restaurante e eu estou muito calma. É totalmente diferente. E o que é mais interessante é a parte científica do EFT. O que acontece enquanto você bate nos pontos? Enquanto você bate nos pontos, você está ativando algumas áreas do seu cérebro que liberam GABA, que é uma substância que acalma, endorfina, serotonina e algumas substâncias ligadas aos opiates. Então, você está falando do seu problema e ao mesmo tempo o seu corpo está relaxando quando ele pensa naquele assunto que antes te trazia tanto medo. E essa é a grande diferença no EFT, porque o que antes você pensava e só te trazia ansiedade, agora você está começando a ficar mais tranquilo falando naquele assunto que está trazendo tanta ansiedade e desespero às vezes para a pessoa, principalmente quando ela tem ataque de pânico. E às vezes pode parecer estranho, mas se eu falar no problema, eu vou melhorar? Você vai ficar muito surpreso de perceber que às vezes, mesmo quando você está tendo uma dor, quando você vai batendo nos pontos, às vezes imediatamente a sua dor vai diminuir. Então, vamos recapitular. Você vai pensar em um problema específico, da maneira que você conseguir ser o mais específico. No segundo lugar, avalie de 0 a 10
Quanto que esse problema me incomoda agora, nesse momento? Se eu pensar em ir ao restaurante, quanto que esse problema me incomoda? E depois você vai fazer a sequência batendo em todos os pontos e finalmente você vai reavaliar qual o número da minha ansiedade, da minha dor nesse momento. E aí você pode fazer uma outra sequência falando esse restante de dor, esse restante de dor, esse restante de dor. Na próxima sequência, no próximo segmento, vamos falar especificamente sobre como usar o EFT para a ansiedade e para o pânico antes de você ir se expor a um local ou quando você pensa em fazer alguma coisa que pode trazer muita ansiedade. Eu tenho certeza, você vai adorar e ficar muito surpreso com os resultados. Obrigada!